Shalom, shalom, queridos, passando aqui para deixar uma palavra referente ao nosso plano de leitura anual aqui no livro de Jó, com relação aos capítulos 11, 12 e 13 de Jó. Queridos, já começamos aqui os capítulos iniciais, né, desse trecho de leitura, o capítulo 11, 12 e 13, mas destacando aqui, na verdade, os versículos iniciais de Jó, capítulo 11, que diz assim, 11:4. Pois dizes, a minha doutrina é pura, eu sou limpo aos teus olhos. Ó, falasse Deus, e abrisse os seus lábios contra ti. Esse é o 5, né? Agora o verso 6. E te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite que seja esquecida a parte da tua iniquidade. Bom, aqui nós temos um outro amigo de Jó chamado Zofar, e nós vamos perceber que Zofar começa a levantar a hipótese de que Jó praticou iniquidade, e se ele não praticou na sua idade, caso ele esteja escondendo, com certeza ele cometeu na sua adolescência, né, na sua vida mais jovial. E isso seria uma explicação muito importante, muito justificada daquilo que Jó, justificaria aquilo que Jó estava passando naquela ocasião. No versículo 12 ele fala assim também, do capítulo 11. Mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno monteis nascer homem. Então ele começa a dizer assim, Jó, não tem como você se justificar. Com certeza você cometeu aí iniquidade, né? E você está passando por isso e não é por acaso, né? Então ele começa a mostrar que Deus não é injusto, que Deus sabe o que está fazendo, que Deus conhece em profundidade o coração do homem, e Jó não tem como fugir, digamos assim, da justiça de Deus. Agora é curioso, né, que ainda que esse raciocínio tenha seu fundo de verdade, mas no fundo Deus sempre é misericordioso. Já pensou se Deus ele fosse nos tratar de fato assim ao pé da letra mesmo, cada um de nós? Todos nós deveríamos estar igualmente como Jó sofrendo, na verdade. Isso já nos leva a uma reflexão, né, que nosso Deus é um Deus de misericórdia, né? É um Deus de perdão. E aqui o próprio Zofar, ele mesmo é uma prova, ele está uma prova no sentido assim de que Deus não é dessa forma com ele mesmo, é um tiro no pé, a argumentação dele é um tiro no pé, porque se Jó está passando por isso, e vamos supor assim, ele foi iníquo, quem é que garante que Zofar também não era, né? Mas não estava passando a mesma coisa que Jó estava passando, né? Então, se nós pararmos para observarmos bem, na verdade, as próprias colocações de Zofar é um próprio tiro no pé. Por quê? Porque a partir do momento que ele acusa Jó, dizendo assim, Jó, tu cometeu iniquidade sim, Deus não é injusto, etc, etc, etc. E Jó está passando por isso, e ainda que ele não tenha cometido na idade, né, adulta, mas na adolescência, provavelmente ele cometeu porque Deus não seria injusto. De certa forma ele insinua isso, né, na sua fala. É um tiro no pé porque se Jó está passando isso, ter sido iníquo, né, cometeu iniquidade. O que é iniquidade? É a prática do pecado. Alguém que diz que é uma coisa, mas nas ocultas está cometendo pecados, né? Os próprios amigos de Jó, inclusive Zofar, que levanta essa questão, ele também não estaria isento, né? Por isso que eu digo que é um tiro no pé. Porque se Jó está passando por isso e ele é iníquo, então por que os amigos dele não estão passando por isso? E aqui já é um ponto para a gente refletir, né? Então Jó está ficando encucado, né? Tentando entender e começa a perceber, peraí, se os meus amigos também não são perfeitos e não estão passando por isso, então Deus deve ter algum propósito nisso. Então ele já começa a se abrir para entender, né, a mentalidade de Deus, né? Interessante isso. Aí no capítulo 12, Jó, ele começa a se defender, né, das acusações de seus amigos, e ele diz, né, que ele entende, olha, tudo que vocês estão falando aí, eu entendo, eu não estou discordando necessariamente. No versículo 3 do capítulo 12 ele diz, também eu tenho entendimento como vós, e eu não vos sou inferior. Quem não sabe coisas como essa, né?
Então ele começa a dizer que, de certa forma, isso é uma verdade. Ele começa a reconhecer que em Deus está a sabedoria, né? Ele reconhece que Deus ele sustenta a vida. E aí, mas só que Jó, ele começa a tentar entender, né? Como que Deus dinamiza. Isso que é interessante, né? Na vida de Jó, ele tenta entender como Deus, como é que é o caráter de Deus nessa dinâmica que orienta, né, os acontecimentos da nossa vida. Isso aqui é muito interessante, né? Porque, e aí nós vemos aí a partir do versículo, né, até do 7 ao 12, ele entrando nessas questões, né? Por exemplo, versículo 9, ele diz assim do capítulo 12: qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Olha só, porventura o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas? Está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não, com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Então é interessante observar que Jó ele tenta entender qual é o caráter de Deus que dirige e orienta os acontecimentos, né? Então, ele já começa aí no capítulo 11 nessa questão. Fala, poxa, se meus amigos não estão passando pelo mesmo dilema que eu estou passando, e eles não são melhores do que eu, então o que Deus tem com tudo isso que está acontecendo comigo, né? Então é muito legal essas sacadas de Jó, porque Jó começa a conhecer Deus de uma forma que os seus amigos não conheciam, né? Bom, e aí para finalizar aqui, quero destacar o que está aqui no capítulo 13, tá? Quando Jó faz uma defesa da sua integridade. Eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, mas eu quero destacar aqui o que está entre os versículos. Eu vou destacar aqui o versículo 5, ele fala assim: tomara vós calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria, né? Ele começa a falar assim, olha, gente, na verdade vocês não são mais íntegros do que eu. Então não adianta aí vocês querer pousar, né, de sabichões, de juízes, porque vocês não são melhores do que eu, né? E aqui não é alguém que está falando com recalque. Jó não é um recalcado que está cheio de erro e de pecados e finge que não tem. Jó, na verdade, ele tem consciência, ele era um homem justo, diz o texto que ele é um homem íntegro. Quando a Bíblia fala que o cara era íntegro, é porque o cara era íntegro, né? Não tem dúvida. Nós temos que ter um cuidado para a gente não pegar o exemplo de Jó e fazer comparações com qualquer tipo de pessoas. Aqui nós temos que comparar Jó a pessoas que são íntegras, né? Então aqui é pessoas íntegras que procuram andar no caminho, né? Jó era uma pessoa desse caráter, né? E aqui nós vemos Jó um homem íntegro. Então Jó tenta entender. Ele fala assim, poxa, vocês estão querendo me condenar aí, mas vocês não são melhores do que eu, né? E ele diz assim, se vocês se calarem, isso seria sábio, né? Vocês estão falando demais, na verdade, vocês já estão tentando achar uma coisa que não condiz com a minha situação e com o meu contexto. Aí ele diz aqui, ó, no versículo 17, na verdade, do versículo 13, do próprio capítulo 13 até o versículo de número 28, Jó ele se volta para Deus, né? E aí no versículo 17 ele diz assim, atentai para as minhas razões e dai ouvidos à minha exposição. Então Jó fala assim, poxa, peraí, se Deus não tratou meus amigos como está me tratando, e eu tenho procurado andar em integridade, beleza. E Deus, de certa forma, não necessariamente ele pune, né, as pessoas como deveriam logo ser punidas, digamos assim, ou mesmo aqueles que praticam, às vezes, algum tipo de iniquidade, Deus não age de forma imediata, logo, né? E ele começa a pensar, bom, e eu tenho procurando da integridade, estou passando por isso. Meus amigos não são justos como dizem que são, estão me condenando. Então Jó ele começa a falar, peraí, deve ter algum propósito nisso. E aí que é interessante, ele começa a clamar a Deus porque ele quer dizer assim, Senhor, se tu não está me punindo porque tu és mau, se o Senhor não está me punindo porque o Senhor tem prazer em punir, ou não necessariamente punir, mas simplesmente mostrar o teu poder, como nós temos comentado nos outros áudios, né, contra a fraqueza humana. Senhor, me ajuda então a me libertar dessa sensação que me paralisa, que me atormenta, e essa sensação aterradora da sua hostilidade. Que o Senhor é hostil, então tira de mim esse sentimento que está querendo tomar meu coração de que o Senhor é esse tipo de pessoa que eu estou quase concluindo que o Senhor é, mas eu estou vendo que o Senhor não é isso. Então tira de mim esse sentimento,
Por isso que ele fala no verso 17, né? Atentai para as minhas razões e dai ouvidos às minhas exposições. Se eu estou te expondo a situação, então tira de mim esse sentimento aterrador, esse sentimento paralisante em relação à tua hostilidade. Então é interessante que ele começa a pedir isso a Deus, né? Bom, aí ele começa a falar assim, mas será que essa sensação é por algo que eu não lembro, né, da minha juventude, né? Na minha vida, né, anterior, né, na minha vida passada, né? Bom, e aí, queridos, é interessante que Jó, ele começa a argumentar isso porque ele começa a se sentir como um criminoso, né, que merece realmente passar por tudo isso, né, que ele está passando. Então eu concluo dizendo que Jó começa, no meio de tudo isso que ele está passando, ele começa a conhecer de forma mais evidente o caráter de Deus. Eu creio que justamente é nos momentos mais difíceis, e a gente precisa meditar sobre isso e refletir, é que de fato nós passamos a conhecer a Deus, né? Porque eu lembro, né, tem 2 livros bem interessantes de um mesmo autor, um livro chamado, na verdade o autor é o C.S. Lewis. São 2 livros dele, um que ele fala sobre a questão da dor e das tragédias que vêm sobre o ser humano. Ele fala de uma forma muito mais conceitual, de alguém que está vendo por fora, né, a questão da dor e das dificuldades. Quando a esposa dele falece, ele escreve um outro livro chamado Anatomia de uma Dor. E ele vai falar por dentro da dor, né, de alguém que realmente está passando. Então ele tem novas experiências, né? Ele passa a compreender melhor. E ele fala com mais sensibilidade, né? Então a gente pode também observar que os amigos de Jó não passavam de religiosos, né? É verdade que nós só conhecemos bem a Deus quando realmente nós passamos pelas dificuldades e procuramos compreender como Deus trabalha no meio das dificuldades, né? Uma coisa que nós aprendemos com Jó também é ter paciência, né? Nós precisamos também ter paciência, perseverança, para compreender esse processo, né? Tá bom? Que Deus nos dê força para entender cada processo que Ele faz em nossa vida, mas uma coisa é fato, né? Que nós possamos fazer como Jó. Senhor, me ajuda e tira de mim essa sensação de hostilidade, essa sensação aterradora e paralisante de que simplesmente o Senhor pune porque o Senhor tem prazer nisso. Não, me ajuda a compreender, me ajuda a entender e que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que Deus possa te ajudar, te abençoar, que Deus te fortaleça nesses momentos de dificuldades e dilemas que nós enfrentamos. Mas saiba de uma coisa, Ele está no controle de tudo, Ele nos ama, Ele sabe, passa em nosso coração, né? Ele conhece cada um de nós. Que Deus te fortaleça com essa palavra, em nome de Jesus Cristo.